em plena atividade, né, de realização do 5º Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. Todos os anos a gente vinha fazendo essas reuniões presenciais lá em Brasília, né, desde 2015, desde que o Fórum foi criado. Lembrando que o Fórum foi criado ainda na Conferência Nacional de Educação de 2014, não foi isso, Chiquinha? Aquela conferência de 2014, quando a gente se reuniu um pouco desestimulados, né, porque as nossas pautas não apareciam dentro da grande conferência, né? E esse que a gente veio desde 2010 com isso. 2010 nós brigamos, foi muito lá com o MEC para que as nossas pautas da conferência, né, o nosso documento da conferência, da primeira conferência de 2009 de Educação Escolar Indígena aparecesse nos anais da Conferência Nacional. Fizemos uma insurgência lá, né? O secretário da SECAD, na época, André Lázaro, sofreu muito com as nossas pressões, estávamos nos insurgindo. E aí, quando foi em 2014, mais uma vez, a gente, né, perdidos lá, e aí dissemos, não, gente, a gente vai ter que trazer as nossas pautas, né, da discussão para o cenário nacional. Então, vamos criar um Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, e a gente vai fazer essas reuniões com quem puder ir aparecendo, e assim foi, né? Desde 2015, vem acontecendo anualmente esses encontros, e hoje, né, em 2020, em período de pandemia, nós estamos realizando, e eu avalio que é com grande sucesso, os nossos encontros virtuais, né? A gente começou fazendo reuniões nas sextas-feiras, né? Depois a gente teve essas outras reuniões um pouco mais temáticas, né? E, claro, menores, né? Porque nós já tivemos encontros até com 250, mais de 250, né? 300 pessoas, né? Reunidas virtualmente. Então, foram mega encontros que a gente pode, né, estar assim, super feliz de estar congregando, de estar reunindo os parentes e os apoiadores, os colegas indigenistas, pesquisadores, professores que estão com a gente na pauta da educação escolar indígena. Hoje, especialmente, nós comentamos e combinamos que seria uma oportunidade para a gente escutar um pouco sobre o ensino médio e sobre também a presença de estudantes indígenas na educação superior, né? Haja visto que de formação de professores, né, que acontece nas universidades, nós já escutamos em uma dessas nossas reuniões. E aí combinamos que hoje seria dos estudantes gerais, né, que estão nos diferentes cursos, tanto na graduação como na pós-graduação. E aí a gente convidou hoje especialmente o professor Getúlio Tremembé. O Getúlio Tremembé é diretor da Escola Maria Venância, aqui no Ceará, Escola Indígena Tremembé Maria Venância, aqui de Tremembé de Almofala. Eles têm uma experiência bacanérrima de ensino médio, né? E a gente queria escutar o Getúlio para que ele nos brindasse, né, com essa sua experiência. Essa experiência de ensino médio da Escola Tremembé, ela entrou naquele mapeamento que da pesquisa Flax, né, que a Flax coordenou, está lá como uma iniciativa que promove uma articulação com a comunidade, que é esse projeto de ensino médio que a gente quer, né? Não é um ensino médio descolado das questões das comunidades. Eu não sei se o Getúlio consegue me escutar. Oi, Getúlio. Oi, estou ouvindo. Está ouvindo? Tô, E aí, Getúlio, só para situar um pouco aqui da questão do como é que está, né, o nosso ensino médio, a gente sabe que menos de 13% das matrículas, né, da educação escolar indígena, que são mais de 200 e tantas matrículas, menos de 13%, em torno de 13% elas estão no ensino médio, né? O que mostra uma queda muito brusca, né? Ou seja, mais de 70% das matrículas estão concentradas no ensino fundamental, sendo que vai ficando mais rarefeita, vai diminuindo os anos finais do ensino fundamental, vai caindo, e quando chega no ensino médio, a queda é muito brusca, não é? Retrato de que falta ensino médio nas aldeias, falta ensino médio nas escolas indígenas, não é verdade? Por conta de várias situações, né?
desde a falta de prédios adequados para funcionar o ensino médio, desde a falta de cursos de formação que preparem esses professores para o ensino médio e, claro, a situação mais gritante que a gente tem é que os próprios sistemas de ensino não apoiam a existência desse ensino médio nas escolas indígenas, nas aldeias, não é? Os estudantes indígenas, que a gente supõe que estão no ensino fundamental ou estão sem dar prosseguimento aos estudos, né, no ensino médio, que saem do ensino fundamental, ou estão indo para cidades vizinhas, né, se deslocando, saindo das suas aldeias, saindo dos seus territórios para cursar o ensino médio em cidades vizinhas. Portanto, eu queria passar a palavra para o Getúlio para falar um pouco, e aí, Getúlio e os demais colegas, né? Estou vendo aqui Wagner, querido, um abraço, Wagner, do Amaral. Também, eu estou vendo o Edson Caiapó, mas tem a Ângela Pataxó na sua tela, Edson. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e Getúlio. Eu queria dizer que, como tem muita gente, que bom que a gente tem um grupo grande de pessoas para conversar com a gente, né? Que isso aqui, essa conversa, são subsídios, né? Para a nossa produção do relatório, do documento que vai subsidiar o documento final do fórum, que terá sua culminância, digamos assim, no dia 23 de outubro, o dia inteiro de atividades, tá certo? De antemão, todos vocês já estão convidadíssimos para estar conosco no dia 23. Então, Getúlio, a palavra é com você, meu parente. Boa noite a todos, um prazer enorme estar participando pela primeira vez desse momento, né, do fórum. E para mim é um prazer assim poder participar, compartilhar com vocês a nossa experiência de educação escolar indígena e mais em especial a nossa proposta que a gente tem, o nosso projeto o nosso curso de ensino médio que a gente tem na nossa escola. A nossa educação escolar indígena ela se inicia em 91, né, com uma experiência criada por uma professora e com uma escolinha chamada Alegria do Mar, onde os alunos, né, todos os dias, às 5 horas da tarde, a professora responsável, que era a Raimunda, ela levava os meninos para dançar o torém na beira da praia. Essa escola ela começa a ganhar força, começa a ganhar, né, visibilidade, e o fato é que, a partir dessa escola, foram várias outras escolas, Tremembé, e hoje nós temos atualmente nós temos 10 escolas do povo Tremembé, né, distribuídas em 3 municípios. E atualmente nós temos o ensino médio, e esse ensino médio ele foi criado mesmo pela nossa coragem mesmo de lutar, e principalmente porque os nossos alunos eles não queriam de maneira nenhuma, principalmente a maioria deles, na época, 2006, eles concluindo a 8ª série em 2005, e na época nenhum deles queriam sair da escola para estudar na escola convencional, até porque eles já tinham, alguns deles tinham sofrido discriminação na escola convencional. E outros desses alunos nunca tinham estudado na escola convencional. Então, a vontade deles era de continuar os estudos na própria escola. Então, nós enfrentamos a batalha e criamos uma proposta de ensino médio parecida com o ensino médio que nós fizemos com a formação de professor, que a Rita conhece muito bem, que foi o MIT, né, e que nós fizemos no período de 2001 a 2003. Então, criamos essa proposta com o que nós consideramos a pedagogia da alternância. Como é que funciona? É um projeto em que é voltado diretamente mesmo para o diferenciado, onde a gente trabalha muito as questões, né, do nosso povo, da história, da resistência, da cultura, tudo isso é muito fortalecido no nosso meio. E aí, uma das nossas brigas, uma das nossas quedas de braço, é para que esse ensino médio, que hoje já tem 14 anos de existência na nossa escola, ele possa ser reconhecido da maneira como ele funciona. Como é que ele funciona? Ele funciona
de forma modular, né, no sentido da alternância. Os alunos ficam na escola durante uma semana por mês só, né? Tem pessoas que acham pouco, e não é dividido daquela forma como a gente costuma ver o ensino médio dividido em primeiro, segundo e terceiro ano. A gente tem outra forma de chamar as turmas, e também não exatamente esse ensino médio, os alunos eles vão concluir esse ensino médio em 3 anos, como a gente costuma presenciar, né? Porque o mais importante é que os alunos eles saiam fortalecidos, né? Principalmente quanto cidadãos Tremembé, que é um dos objetivos principais desse ensino médio. Então, são 14 anos de batalha, é uma experiência que, se a gente não tivesse muito sangue no olho, como a gente costuma dizer, a gente já teria abrido mão, porque o Estado, de maneira nenhuma, quer reconhecer. E, atualmente, nós tivemos algumas reuniões, ano passado, dia 31 de outubro, eu fui como representante da escola e como representante do povo, apresentar um pouco da experiência lá na Secretaria da Educação, na própria SEDUC, para a equipe da diversidade, para que a própria coordenadora, que no caso a professora Noemi Rezende, que também é conselheira, né, do Conselho Estadual de Educação, ela pudesse dar um parecer, seja favorável ou não a nós. Então, de acordo com que esse parecer seja emitido, então aí não é nós que tem que se adaptar ao sistema, mas sim a própria SEDUC se adaptar à nossa forma, adaptar o sistema a nós. Porque isso é o que é mais importante para nós. Não é simplesmente a gente querer o tempo todo, as pessoas querer que a gente se adapte ao sistema. E quando se fala de sistema, a gente sabe perfeitamente que os sistemas de educação eles são quadrados e querem enquadrar todos nós. É dificultoso para você colocar uma disciplina que ele retrate realmente a realidade do nosso povo. E aí, só para vocês terem uma ideia, nós temos algumas disciplinas que, por exemplo, saberes Tremembé do mar, do céu e da terra não entra no sistema, não cabe no sistema. Mais um minutinho, medicina, tá? Medicina tradicional, né, pesquisa das linguagens Tremembé também não entra no sistema. E é uma das coisas que a gente quer muito, é que esse ensino médio ele seja reconhecido da maneira que ele é. E agora, recente, eu enviei todos os dados que foram pedidos e estamos aguardando para que esse ensino médio, para que a pessoa responsável, que eu já citei o nome, ela possa emitir o parecer, né, reconhecendo ou não o ensino médio da forma com que ele funciona. Então, essa é a nossa experiência e que nós pretendemos continuar com ela até enquanto a gente puder seguir com a nossa educação escolar indígena. Então, gratidão a todos pela escuta. Obrigada, Getúlio. Aqui a Getúlio traz a experiência, né, da Escola Tremembé de Almofala, Escola Maria Venância, e que esse currículo dessa escola, né, Getúlio, vem sendo criado, construído desde a primeira escolinha que ele citou, né, até passar por todas essas fases que a educação escolar indígena Tremembé passou, que teve uma importância muito grande nesse processo de construção desse currículo, o magistério, né, Tremembé, magistério indígena, e a licenciatura que eles foram feitos por meu do Colinde na UFC, né? Então, todo esse contexto, né, culminou com proposta de currículo diferenciado, currículo belíssimo, mas aí tem um entrave, né? As disciplinas próprias, as disciplinas específicas criadas, né, que traz os saberes Tremembé, encontra empecilhos na formatação de um sistema onde se inclui as disciplinas, né? Então, a gente tem muito isso aqui no Ceará e também, como a gente viu, de um modo geral, em várias escolas do nosso país, escolas indígenas. Muito obrigada, Getúlio. E agora nós convidamos aqui o Cairo. Olá, Cairo, tudo bem? Boa noite. O Cairo é aluno da escola Guateca, não é isso? E é aluno do ensino médio e ele é nosso querido convidado também. Com você, Caio, por favor, a palavra. Seu microfone está desligado. Boa noite a todos. Eu sou o Cairo, eu sou da etnia Guarani, mais conhecido aqui onde eu moro como Guarani Kaiowá, né?
Vocês conseguem me ouvir muito bem? Sim, tá ótimo. Ah, sim. Então, aí eu tô meio atrasado na reunião, mas desculpe, né? Desculpa a vocês. E então, é uma honra ser convidado, né? É a segunda vez que as pessoas me convidam a participar assim da reunião e que é referente à escola indígena, né? Então, como falei para você, eu sou aluno do ensino médio, estou cursando o segundo ano, né? Se Deus quiser, o terceiro, né? Em breve, faculdade, né? E tô aí, né? Então, tipo, queria falar para vocês também que eu também, tipo, não sei se vocês conhecem o meu trabalho, eu trabalho com um pouco de audiovisual, né? E aí, Pode sempre, falar para nós aí como é o seu trabalho. A gente está super curioso para conhecer. eu trabalho com audiovisual, assim, só que eu costumo mais filmar um pouco de evento em escola, né? Sobre a cultura, né? Alguns eventos, e esse é um pouco do meu trabalho, né? Eu tenho um canal também no YouTube que coloco sobre minha cultura, né? Um pouco também de eventos que saem na escola, e é muito bom compartilhar com vocês, as pessoas que não conhecem sobre a minha cultura, né? E outras pessoas também perderam um pouco da habilidade da nossa cultura e começam a rever um pouco do meu conteúdo que as pessoas começam a gostar, né? Deixa Então aí no hoje... chat, deixa no chat aí o teu canal para a gente acessar, e divulgar Mas, e conhecer. tá bom, eu vou colocar então. Então, é isso que eu falo pra vocês, eu sou um aluno, né? Sou um aprendiz ainda. E é uma honra estar com vocês, né? É um grande prazer enorme, né? Quando eu recebi a mensagem da coordenadora da escola, falei, é uma honra participar da reunião, porque assim, vou estar com as pessoas, os líderes da escola, né? Entre outras, né? Então é muito importante manter essa reunião entre nós, né, parentes, né? Entre nossos colegas também. É verdade. Me diga uma Uhum. coisa, e a escola tem ajudado você nessa sua brilhante carreira aí? Sim, eu falo para vocês que ela me ajudou bastante, né? Eu sabia um pouco do Guarani, né? Que é onde nós Sim. falamos Guarani, mas quando você fala o Guarani, é diferente para escrever, né? E a escola foi muito importante isso, a me poder aprender a escrever as palavras em Guarani, né? Eu não sabia escrever, porque é igual, vamos dizer assim, ao inglês, né? É meio invertido, né? Então, a escola me ajudou bastante, né? E o que eu aprendi na escola, eu passo para as pessoas aprenderem também, né? Sobre o que eu aprendi na escola, que me ajudou bastante hoje, né? E entre outras matérias que me ajudam bastante, né? E hoje aqui na escola onde estudo, a Escola Guateca, né? Marçal de Souza, ela tem a língua terena e a língua guarani, né? Ela ensina as duas línguas nas escolas. E isso é muito importante para nós, né? Indígenas aqui da reserva de Dourados, né? Que bom, cara. É. Mas uma pergunta que eu tô meio nervoso, né? Todos nós ficamos, viu, cara? Nervoso. Uhum. Eu tenho mais idade de fala do que você. Toda vez que eu vou falar, eu fico nervosa, só você ter uma ideia. É. Mas acho que faz parte um pouquinho, né? Faz parte, tem que dar esse nervosinho, esse frio na barriga e não ficar gelada, senão não presta. É. Mas deixa, viu, os contatos aí no chat para a gente conhecer, divulgar. E é muito Uhum. bom saber que a escola tem lhe ajudado, né? Sim. Com essa questão da língua e vai enriquecer o seu trabalho, né? Que é um trabalho importante, né? Nessa área. A gente vendo aí a juventude indígena se descobrindo e redescobrindo, né? Isso é muito Uhum. bacana. E fazendo uso, né, dessas mídias aí, como vocês sabem fazer muito bem. Uma da Uhum. geração muito anterior a você, a gente está aprendendo, viu? É. E aprendendo com você. Então, a escola, eu falo isso que a escola me ajudou bastante, né? Então, que nem você falou, é muito importante a nova geração. E vamos dizer assim que eu tô na outra geração, mas em breve vai vir novas gerações, né? E aí, Isso. Deus que espero que a escola mantenha, vamos dizer assim,
essa cultura de manter a língua e não interferir na matéria normal, né? Isso é muito importante, né? Tá certíssimo. Uhum. Então, muito obrigada, viu, Caio? Foi um prazer. Você está convidado para estar conosco na nossa grande assembleia do dia 23, tá certo? Onde a gente vai traçar diretrizes e quer muito escutar a juventude, quer muito escutar meus estudantes que estão nas escolas indígenas do nosso país. Será uma honra ter vocês e você em especial conosco. Viu? Muito obrigada. De nada, hein? Obrigado você também. Um grande abraço. Tá, obrigado, tchau. Não esquece de colocar referência para a gente acessar você no YouTube também. Tá bom, então vou colocar ali. Nós vamos, então, agora... É outro assunto, mas são assuntos que estão interligados, né? Isso que é tratar um pouco aqui da educação superior. A gente tem nossos queridos colegas. Oi, Lúcia. Queria falar, Lúcia? Não? Temos aqui no nosso painel 2, não é? Que vai tratar da educação superior. E aí a gente já queria convidar aqui o nosso querido Edson Caiapó, parente querido. Boa noite, Edson. Só lembrar que uma das nossas grandes preocupações é que essa não oferta do ensino médio tenha rebatimento na entrada da educação superior, não é? Se hoje a gente tem um número muito grande de estudantes indígenas na educação superior, a gente entende que é por conta da demanda reprimida, né? Uma demanda histórica reprimida, é por conta de políticas, de ações afirmativas que impulsionaram, né, essa entrada, essa maior presença. Nós temos mais de 57 mil estudantes que se autodeclararam indígenas no último censo do INEP, né? Isso não é muita coisa, sendo que em torno de 15 mil e alguma coisa estão nas instituições públicas e os demais estão nas instituições privadas. É o retrato da educação superior de nosso país, né? Corresponde ao que acontece no cenário nacional, né? As entradas indígenas também estarem nas instituições privadas. Lembrando que os estudantes indígenas são os que menos acessam a bolsas, a exemplo do FIES, a exemplo do Comune, né? Eles estão nas instituições privadas, mas eles são os que menos acessam, ao lado dos negros também, né? Os brancos ainda continuam acessando as políticas de incentivo, mesmo nas instituições privadas. Portanto, Edson e demais colegas, e aí, Edson, a palavra é com você, meu parente, 5 minutinhos. Tranquilo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou professor, né, na licenciatura Intercultural Indígena no Instituto Federal da Bahia, em Porto Seguro. No entanto, estou aqui falando como representante da Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, né, a CAIPI, da Unicamp. Né? Então, o Conselho Superior da Unicamp criou essa comissão para acompanhar os indígenas, estudantes universitários, e eu sou membro efetivo, né, convidado para participar da comissão. E aí eu quero dizer, então, que, obviamente, que para além das licenciaturas interculturais indígenas, é necessário que o Estado brasileiro, né, e o movimento indígena pressione, né, para a organização da entrada dos indígenas em cursos diversos. Né? Eu acho que é uma fala recorrente dizer que nós, povos indígenas, não precisamos apenas de professores, né? Obviamente que é uma conquista muito grande, as licenciaturas, esses cursos diferenciados, mas é necessário, então, fazer esse debate, né? E fazer acontecer a entrada dos estudantes nos diversos cursos para que, então, possamos efetivar o projeto de autodeterminação dos povos indígenas, dos seus projetos societários. Né? Então, uma das dificuldades no momento, todos nós sabemos já de algum tempo, tem a ver com a conjuntura política nacional que nós estamos vivenciando e as dificuldades de financiamento, de custeio, né, dos cursos específicos e as universidades todas com muitos problemas de
orçamentário, né? Então, por exemplo, nos cursos superiores, né, na licenciaturas interculturais, existe uma dificuldade que é de uma coisa assim de antes da pandemia, que é a dificuldade de nós fazermos as atividades no formato que devem ser feitas. Então, os cursos funcionam em formato de alternância, como o parente estava dizendo agora há pouco, só que muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, nós não conseguimos fazer a alternância porque não tem gasolina, né, para o carro se deslocar para as comunidades indígenas, ou porque não existe recursos financeiros para pagar a diária do motorista. E diária para professores é uma coisa que efetivamente não existe desde muito tempo, né? Então, são questões que precisam ser sempre pontuadas, né, para que esses cursos, de fato, não sejam letra morta, né, que está estabelecido em legislação e não se cumpre. E, enfim, né, eu quero assim dizer que esses cursos, né, as universidades têm um compromisso, as universidades como parte do Estado e particularmente as universidades públicas, têm esse compromisso, né, de saldar uma dívida histórica com os povos indígenas, e nós temos que pressionar. Nós que estamos na linha de frente, né, aí as lideranças indígenas, os professores, os parceiros, os aliados, temos que fazer acontecer essa reparação do Estado brasileiro para a entrada dos estudantes indígenas, não só a entrada, mas também, e tão importante, pensar na permanência desses estudantes, tanto do ponto de vista financeiro, quanto uma permanência do ponto de vista pedagógico, né? Porque muitos dos nossos estudantes evadem, né? Por conta de que não conseguem acompanhar a lógica cartesiana, né? E os prazos tão violentos cobrados pelas universidades. É isso, né? Eu queria só dar essa palavra e agradeço assim a Caipi de ter me nomeado, né, para fazer essa fala aqui. Obrigado, viu, Rita? Obrigada, Edson. Nós tivemos, Edson, um momento em que a gente trata um pouco, né, da situação das licenciaturas, né, interculturais, como é que está no nosso país. A gente lamenta profundamente esse desmonte que está acontecendo com as políticas públicas, né? Registramos nossa preocupação aqui, especialmente com programas que a gente vinha construindo e que a gente, na nossa avaliação, era o momento da gente avaliar esses programas, mas uma avaliação no sentido de que nós queremos ampliá-lo e consolidá-los, né? Infelizmente, a gente tem essa situação em que a gente está vendo os nossos programas não foram extintos, claramente, o ProLIND nem os saberes indígenas, mas eles estão quase à míngua, não é verdade? E aí a gente lamenta profundamente esse desmonte todo na educação no nosso país que a gente vem sentindo. Eu queria convidar agora o nosso querido amigo Wagner do Amaral, professor Wagner, por favor, falar um pouco da experiência aí das universidades do estado do Paraná, né, com essa entrada, né, de estudantes indígenas na rede de universidades estaduais. Wagner, fale para nós dos desafios e das bonanças e das conquistas, né, que vocês conseguiram aí durante essa luta histórica que vocês vêm travando, tá certo? E agradecer já de antemão a parceria de sempre. Obrigada. Olá, Rita, boa noite a você, as companheiras, né, de várias regiões do país. Agradecer também pela oportunidade, né, de poder também nessa noite compartilhar um pouco da experiência que a gente vem desenvolvendo aqui no Paraná. Então, eu falo de Londrina, né, que é a região norte do estado do Paraná. Não venho sozinho, mas vejo também que tem várias companheiras e companheiras do Paraná, especialmente vejo aqui a Delmira, que é a Vá-Guarani, lá da região oeste do Paraná, o professor Jefferson, que também é Guarani, da região norte do Paraná, diretor de uma escola Guarani. No Paraná, nós temos uma experiência que já vem acontecendo desde o ano de 2002, foi uma das primeiras experiências de ingresso em cursos convencionais, né, em universidades convencionais. Quero acreditar que seja a primeira, né,
em 2002, resultado de uma lei estadual que garantiu vagas suplementares para indígenas habitantes do território paranaense, e inicialmente 3 vagas, depois a lei foi alterada para 6 vagas em cada uma das universidades. Hoje nós temos 3 universidades estaduais no Paraná, cada uma com número de 6 vagas anuais. É um número pequeno, se tornou pequeno, né, depois desses 19 anos, tendo em vista a expansão do ensino médio, acho que já foi discutido aqui, e também o número significativo e progressivo de indígenas, jovens indígenas formados em cursos de ensino médio nas terras indígenas, uma vez que o Paraná também passou por uma expansão da sua oferta de educação básica nas terras indígenas, com muitas fragilidades, muitos problemas, com os impactos de cada governo, né, da alternância dos governos estaduais. Mas esse número foi crescente e no ano passado nós tivemos em torno de 14 candidatos por vaga no último vestibular dos povos indígenas do Paraná. Com a lei estadual e com a criação das vagas, nós tivemos a criação também de um vestibular específico, vestibular dos povos indígenas do Paraná. O ano passado tivemos em torno de 800 candidatos homologados nesse vestibular, que acontece agora num formato regionalizado. Quem dá conta de acompanhar tem atribuição institucional, a chamada CUIA, que é a Comissão Universidade para os Índios, é uma comissão que foi criada também em 2006 e que é composta por representantes docentes de cada uma dessas universidades estaduais e também da Universidade Federal do Paraná, que compõe a CUIA, né, a CUIA estadual. Cada universidade tem uma CUIA local, que é, então, constituída por docentes e também por estudantes indígenas, de acordo com a dinâmica de cada instituição. Cada instituição tem autonomia e a gente vem tentando ampliar, construir pactuações internas junto com as universidades e junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná e Educação Superior para isso. Então, essa política de ingresso e permanência de indígenas na educação superior é uma política estadual. A CUIA também faz, junto às universidades, a gestão, né, de um auxílio permanência. Então, desde 2002, 2003, nós temos um auxílio permanência que inicialmente era extremamente reduzido, mas hoje, depois de conquistas dos estudantes indígenas, né, nas articulações que eles vêm desenvolvendo em cada universidade, nós já temos pelo menos 3 coletivos constituídos, né, coletivos estudantis, um em cada universidade do estado, na UEL, na UEM, que é de Maringá, na UEL de Londrina, e na Unicentro também tem um coletivo, além da experiência da pedagogia indígena, que também é desenvolvida no Paraná e que aglutina, agrega os estudantes, promove esse encontro mais interessante. Nós temos também companheiras e companheiros que atuam, né? O professor Marcos Guerra, que já se apresentou aqui no chat, ele coordena essa experiência lá. É uma experiência mais localizada na Unicentro, que não passa pelo vestibular dos povos indígenas. Mas, como a Rita falou, nós temos avanços e temos também muitos limites e muitas fragilidades. A gente cada universidade vem tentando desenvolver experiências de acompanhamento. A tarefa da CUIA é justamente garantir este processo de acompanhamento diretamente ao estudante indígena. Na UEL, especificamente, que é a universidade em que eu me vinculo, nós temos uma experiência chamada Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica de Estudantes Indígenas, que é uma experiência de 1 ano em que o estudante indígena ingressa nesse curso, é uma modalidade específica de graduação, e é nesse momento que ele se apropria da universidade, de conteúdos da forma da escrita, da leitura acadêmica, mas, ao mesmo tempo, por eixos temáticos bimestrais que provocam e fortalecem o seu pertencimento étnico comunitário. Mais um minutinho, tá? Obrigado, Adriane. Gostei muito da fala do Edson Caiapó, que dizia desse desafio que é da apropriação
da universidade, mas acho que um desafio também grande é de como a universidade aprende, como é que a gente interculturaliza junto com as comunidades indígenas a própria universidade, né, numa perspectiva de decolonialidade. Eu acho que também um desafio grande é como é que a gente se vincula e se articula com experiências realizadas por outros países. A gente vem acompanhando, Rita também, né, outros companheiros, da Rede de Educação Superior para Povos Indígenas e Afrodescendentes da América Latina. É uma rede composta por inúmeras universidades que também vem empreendendo compromissos, esforços para o ingresso e permanência de indígenas na educação superior. E, para finalizar, nós temos hoje em torno de 264 estudantes indígenas, né, tanto nas estaduais como na Federal do Paraná, e já um número significativo de formados, egressos, né, em torno de 102 egressos das universidades estaduais. Acho que é isso, acho que tem um desafio imenso para concluir, que é da gente se articular mais, se juntar mais, para pensar, de fato, essas experiências, principalmente porque em 2022 nós teremos um balanço anunciado da lei de cotas, né? E que eu acho que vai ser um momento importante para a gente se agregar e se fortalecer mais. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. De fato, a gente precisa se articular mais, né, fortalecer, e aí lembrar, a gente já vem falando disso, com bastante preocupação, o cenário que se avizinha quando nós discutiremos, né, a lei de cotas completará 10 anos, né, e é um momento em que a gente vai ter que brigar forte, firme e forte, gente, para a gente poder conseguir mantê-la, viu? O cenário que a gente está não vai ser fácil. Mas essa entrada, né, significativa de estudantes indígenas na educação superior, ela traz muitos movimentos interessantes, muitas formas de resistências, muitas formas de enfrentamento às situações de racismo, de preconceito, de discriminação, vem trazendo movimentos, né, aí a exemplo dos que os próprios estudantes indígenas estão construindo redes de articulação, seja por meio de centros acadêmicos, seja por meio de centros culturais, de associações, enfim, um movimento muito bacana que os próprios estudantes indígenas estão se articulando, dando respostas, né, ensinando muito às universidades, ensinando muito o próprio Ministério da Educação. Eu lembro muito bem, e Lúcia também viveu isso comigo lá no MEC, né? A pressão que os movimentos indígenas faziam sobre nós lá no MEC, que era assim, uma coisa sensacional, né? A exemplo do Bolsa Permanência, né? Que foi uma conquista dos estudantes indígenas, sobretudo, principalmente. E aí, todo ano, estava lá as comissões, as comitivas de estudantes pressionando, batendo no MEC para que se fossem mantidas, né? E a gente vê que tem uma portaria do próprio Ministério da Educação agora criando critérios cada vez mais rígidos, alguns deles quase impossíveis de serem cumpridos, só para que não seja mais renovado e nem abertas novas vagas para o Bolsa Permanência. Mas o protagonismo, que aí eu queria destacar aqui, são dos estudantes indígenas, e já de antemão agradecer imensamente, dizer da felicidade de tê-los conosco hoje aqui, né, nessa noite. E aí a gente convida aqui o nosso querido Erimar Sateré, do Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas, o MEIAN, para fazer o uso da palavra e nos contar um pouco, Erimar, de como é que foi, né? Como é que você sente essa presença dos estudantes indígenas nas universidades, o que vocês têm discutido, que forma de articulação vocês têm feito. Ensine para nós, que nós somos todos ouvidos, né? E de coração aqui imenso de alegria em escutá-los, tá certo? Com você a palavra, você tem 5 minutos. Então, obrigado, professora, e boa noite a todos, né? Meu nome é Erimar Miquili, sou do povo Sateré Maué, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Então, professora, nossa organização, quanto MEIAN, ela tem bastante tempo, ela é desde a década de 90, né? No final da década de 80 para 90, e ela sempre lutou
por capacitação da juventude, né? A priori com os cursos técnicos e depois na luta para as vagas na Universidade do Estado do Amazonas. E desde o ano de 2005, após luta do MEIAN, junto com a COIAB e outras organizações aqui do Estado, se criou uma lei, né? A Lei 2894, né? Onde a universidade destinou uma porcentagem de vaga para todos os cursos, né? Que a universidade oferta, vagas para acadêmicos indígenas, né? Então, desde 2005, a gente tem vagas garantidas. O maior problema ficou na questão da permanência, porque no projeto inicial, que foi levado para o governo, era as vagas e a permanência. Mas a gente sabe como o governo não é com a gente, né? Então, eles aprovaram uma parte, a outra ficou para ser aprovada no decorrer do tempo, mas uma coisa que nunca foi. E quando nós entramos na universidade, eu acho que o Ludmar está presente aí, nós tivemos essa dificuldade, né? Porque a universidade ela é uma realidade totalmente diferente da nossa realidade nas aldeias, né? Nas nossas comunidades. E isso é fator determinante para o grande número de desistência dentro da universidade do Estado, né? Então, nós começamos a lutar, a organizar o movimento estudantil e começar a pautar isso dentro da universidade e dentro do próprio movimento indígena, porque assim, a gente estava um pouco meio que desassistido. E isso surtiu algum efeito aqui para a gente, né? Acabamos construindo uma comissão para discutir políticas afirmativas dentro da UEA, né? Onde até a professora Alva Rosa, que está presente, faz parte dessa comissão, junto com outras organizações, e começamos a desenvolver alguns projetos, né? Com bolsas, porque a bolsa que as universidades federais disponibilizam para acadêmicos, né? Infelizmente, a gente não tem esse mesmo direito aqui no Estado. Isso sempre foi uma grande dificuldade, né? Sair da aldeia, vir para uma grande metrópole, como Manaus né? Mudar toda o nosso cotidiano, o nosso modo de vida, né? Pegar ônibus, alimentação, material, é gasto. E sem apoio fica muito difícil. Mas, assim, no decorrer desse tempo, a gente acabou criando, né? Alguns programas com a ajuda da universidade. Pelo menos com a universidade estadual, né? Agora, a gente conseguiu instituir também uma comissão de heteroidentificação, porque estava tendo muita denúncia de que algumas pessoas que passavam no vestibular, né, para ocupar essas vagas, não eram indígenas, né? Porque uma falha da universidade aqui é que, para se declarar indígena, bastava o registro administrativo da FUNAI, o RANI. Então, isso facilitou muito o ingresso de pessoas que, de fato, não eram reconhecidas pelo seu povo. E agora não, nós conseguimos instituir uma comissão de heteroidentificação para acompanhar esse processo. Isso na Universidade do Estado. Já na Universidade Federal é um pouquinho mais difícil, porque a Universidade Federal aqui do Estado do Amazonas, ela não tem nenhum programa de vagas para além da lei de cotas, né? Mas aí é uma concorrência entre os negros, quilombolas, né? As outras classes, né? Não tem uma vaga específica para indígena. Isso dificulta muito o ingresso, né? Ainda. E também não tinha nenhum processo de acompanhamento. Mas agora, recente, a universidade entrou em contato com a gente e estamos construindo uma comissão geral de heteroidentificação para também acompanhar o ingresso de estudantes indígenas. Rimar, E também é uma... mais um minutinho, tá? Mais um minutinho. É que nós até temos o vício de falar muito. Então, mas nós estamos trabalhando nas duas, tanto na Universidade Federal quanto na Universidade, principalmente na Universidade Estadual, onde tem mais acessibilidade, né? Onde a gente tem mais parceiros. Já na Universidade Federal, a gente está tentando construir porque a Universidade Federal ela passa um vestibular específico para indígenas, exemplo de outras universidades, como a própria UNB, a UFUSC e a UFPA, porque aqui no estado do Amazonas tem a maior concentração de jovens, né, de povos indígenas, e já era a hora de ter uma universidade, um vestibular específico, professora. Então, estamos aí, né, na luta de sempre, buscando melhorias para a gente, tá bom?
Vou deixar aqui o e-mail do MEIAN institucional e a nossa página do Facebook para quem quiser acompanhar. Tá certo? Muito bem, agradecemos demais, viu? Ficamos muito felizes em ver essa organização de vocês, né? Estudantes indígenas, que são os novos intelectuais, não é isso? Que a gente vem tendo a grande alegria de estar conversando com vocês hoje aqui nessa noite. Nós também convidamos agora a querida Jennifer Tupiniquim, que é estudante, né, lá da UNB. Oi, Jennifer, você me escuta? Consegui localizar aqui a Jennifer. Prazer em encontrá-la virtualmente, Jennifer, tá certo? E aí, se você queria também lembrar que nós temos, né, grandes encontros nacionais dos estudantes indígenas sendo realizados nacionalmente, não é verdade, Jennifer? E aí, vocês lá na UNB fizeram umas balbúrdias muito boas, né? Conta aí para nós, Jennifer, e essas insurgências de estudantes indígenas, como é que está aí lá no âmbito da UNB, o que vocês têm conseguido, para a gente poder aprender com vocês. Obrigada, Rita. Boa noite a todos. Obrigada, primeiramente, pelo convite, né? É sempre um prazer participar aqui do fórum. Bom, muitas balbúrdias e algumas com resultados muito positivos, né? Então, assim, dentro e fora da UNB, a gente tem feito bastante mobilização presencialmente, agora virtualmente, né? Durante todo esse cenário. Só que o que a gente tem feito tem surtido efeitos positivos, como eu disse, tanto quanto negativos. Negativos por ainda não termos resposta ainda. Por exemplo, o programa Bolsa Permanência, infelizmente, ainda esse ano não abriu para novas inscrições. Então, a gente tem aí estudantes da graduação de todos os lugares assim do país, de todas as universidades que ainda não acessaram o programa, então estão com essa dificuldade, né, de permanência mesmo econômica, que afeta, a gente sabe, o psicossocial, e também a questão agora das aulas remotas, que também é outro fator que a gente tem encontrado bastante dificuldade no diálogo mesmo com os professores. Então, a gente teve um grande aumento aí de desistências do semestre, de retirada de disciplina. Então, a gente tem trabalhado bastante para que os estudantes indígenas eles não tenham desistir ou trancar o semestre, até porque não é um interesse nosso, e acredito que da própria universidade também. Então, a gente tem feito esse diálogo muito próximo com os estudantes mesmo, de incentivo, de permanência no semestre, apesar das diversidades, né, porque a gente sabe, e a UNB também criou um programa, um edital de inclusão digital, porém a gente sabe que, infelizmente, não supre todas as necessidades, né, para a gente conseguir permanecer nas aulas remotas, questões sociais mesmo da nossa comunidade. Então, infelizmente, o programa da UNB ele não foi possível, então, por isso também, alguns alunos também desistiram do semestre. E em relação às balbúrdias, a gente continua ainda fazendo, de forma sempre organizada, como Rita e Lúcia conhecem bem, assim, das nossas questões. E tudo que a gente tem construído na UNB, o que a gente tem hoje de firmado dentro da Universidade de Brasília, foi por movimento do próprio coletivo. Então, assim, o que eu quero também dizer aqui é que o coletivo de cada universidade, e assim, nacionalmente também, a gente precisa se fortalecer, porque a gente sabe do que vem acontecendo, com o desmonte da educação e o não interesse também do governo de ter estudantes indígenas nas universidades públicas estaduais, enfim. E com isso a gente sabe que os principais impactados, né, por todo esse, principalmente corte de verbas, são as pessoas que mais necessitam de políticas e programas para permanecerem na universidade. Então, a gente tem aí uma grande ameaça, né, que é o vestibular indígena, apesar de a gente já ter assegurado que para 2021 ele vai acontecer, o vestibular indígena da UNB. Então, também estou aí socializando com vocês que
que bom, né? Que ele vai acontecer, mas a gente tem encaminhado ainda a nossa política de acesso e permanência e diplomação também na UNB, que a gente ainda não tem políticas, como o nosso parente falou aí, pedagógicas, né, que fortalece também a nossa permanência, que tem esse olhar com esse ênfase de como que a gente pode permanecer e como a gente, né, sai da nossa educação escolar indígena e a gente chega na universidade, muitas vezes essa dificuldade, né, de você estar e se relacionar com a educação que você recebe escolar indígena e com a educação na universidade. A gente sabe que as exigências são muito diferentes, então a gente precisa disso também, além dos programas de permanências econômicos, né? Então a gente tem discutido muito isso dentro da universidade, e por isso que todos os coletivos eles precisam se unir mesmo dentro das universidades, precisam cobrar mesmo. Então, a gente sempre, quando pensar em educação e qualquer outra questão, a gente tem que lembrar muito de direito, para que a gente não caia, né, nessa questão de que é sempre um favor, de que é sempre eu estou me sensibilizando com a causa indígena, mas não é um direito, a gente tem o direito de estar, de existir, de permanecer, e é o que a gente quer, né? Então, nós tivemos aí há pouco tempo, no mês passado, início do mês passado, o MEC mandando uma relação para cada universidade com nomes de estudantes que eles identificaram está com erro, né, no programa, que não deveriam estar cadastrados no programa Bolsa Permanência. Então, nós temos aí mais um risco de um grande número de estudantes sendo... Obrigada, já estou concluindo. Sendo extintos mesmo do programa, sendo desligados do programa, né? Então, para além da permanência econômica, mas a importância do programa como deixar que os indígenas se formem nessa continuidade da educação, da diplomação. Então, e também de benefício também para todas as comunidades e povos indígenas. Então, é muito importante que todos nós pensamos e valorizamos principalmente espaço como fórum, para a gente sempre se fortalecer e cada estudante indígena, em cada seu espaço, sempre se mobilizar e sempre pensar coletivamente, porque é assim que a gente vai superando essas diversidades e vai continuando existindo também nas universidades. Obrigada, Jennifer. É muito bom receber essas informações suas, tá certo? A gente fica muito feliz, né? Vendo aí que vocês estão se garantindo, né? Na organização. E que eu participei de uma banca na UNB e recebi, de doutorado, e recebi a notícia de que a UNB aprovou, né, as cotas na pós-graduação também. E aqui foi mais um baque, né, que a gente sofreu. Vocês lembram que em 2014 nós construímos uma portaria para fomentar ações afirmativas na pós-graduação. Tem uma determinação clara do MEC, junto com a CAPES, de não tocarem essa portaria, né? Foi extinta e depois voltar atrás, etc., dessa portaria, mas a ideia é que ela não seja mexida para nada, né? Deixe lá ser esquecida. Mas aí algumas universidades estão respondendo a contento e, embora a gente tenha ainda um número pequeno de estudantes indígenas na pós-graduação, mas nós já temos vários, né? Não é um número assim grandão, mas a gente já tem algumas entradas, né? E na época nós fizemos esse levantamento e a gente, na condição de indígena, a gente não conseguia nem aparecer num gráfico, né? Assim, do número de estudantes indígenas na pós-graduação. Nesse sentido, a gente sabe a importância da pós-graduação, né? A gente, inclusive, quando discutimos formação de professores, claro que a pós-graduação não é importante só para os professores, a pós-graduação é importante para a gente que vem nessa trajetória de educação escolarizada e que a gente precisa também contar com profissionais indígenas nas universidades, né? E para isso a pós-graduação ela é essencial. Nesse sentido, a gente tem a honra, né, de receber hoje à noite aqui a professora Delmira Guarani, né, que ela vem de uma experiência aí de mestrado muito gratificante. Nós recebemos com muita animação, com muita alegria, muita felicidade
deu a confirmação da sua presença hoje aqui conosco. Seja bem-vindo, tá certo? Para você falar um pouco dessa sua experiência aí de indígena na pós-graduação. Veja como hoje nós estamos com um debate bastante recheado, né? Mas está tudo interligado. Escola Indígena de Educação Básica, Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação. Delmira, a palavra está com você, querida. Muito prazer. Então, boa noite a todos. Sou Delmira de Almeida Pérez, conforme é dito, e eu sou Avá Guarani, da terra indígena Tumirim, aqui de Itaipulândia, Paraná, e vi que meus colegas, alguns estão aí, prazer. Então, eu agradeço em primeiro lugar, né, agradeço muito ao convite, né, para estar aqui, discutir o ensino superior indígena, que é um tema tão importante para nós indígenas e para a educação escolar indígena. E pois a oportunidade que temos, né, de ser professores, pesquisadores e construir uma escola intercultural de qualidade, né, junto com nossas comunidades indígenas, junto com nossos sábios, né, e sábias, porque esse vínculo com os sábios e as sábias, a gente sabe muito bem que é muito importante, porque assim, como eu sou uma pedagoga, eu sei a importância de estar com os sábios da comunidade. E então, em 2009, eu ingressei na Universidade União de Ensino Superior do Iguaçu Limitada, que é a FAESE, né? Concluí em 2012 a minha graduação de pedagogia, né? E me tornei uma pedagoga Avá Guarani em uma faculdade privada, mas foi por meio dela que consegui me formar. Então, foi uma universidade privada, né? E nas universidades públicas não há vaga suficiente, né, que nem foi dita agora há pouco, né, nas falas, né, para os povos indígenas. E como aqui no Paraná, principalmente, como o professor Wagner comentou, né, que cada universidade só tem 6 vagas, né? Então, isso dificulta muito para nós, os indígenas, se ingressar nas universidades públicas, né? Então, acabam indo nas faculdades privadas, como aconteceu comigo, né? Que eu me ingressei em 2009. E eu sempre busquei estudar para ajudar a minha comunidade. Sou professora há mais de 15 anos. Já fui diretora, né, auxiliar no Colégio Indígena da Comunidade do Cuí, que é uma outra aldeia, né, uma outra comunidade, em Tecorrá. E, assim, nossos jovens precisam ter mais perspectiva de futuro, né? Tanto em nossos conhecimentos tradicionais, ancestrais, como também ingressarem nas universidades. A gente sabe muito bem, como o colega aqui que está na graduação ainda, no ensino médio, né? E que tem uma grande trajetória ainda para frente, isso é muito importante para nós. Tanto em todas a Avá Guarani, como eu sou Avá Guarani, né? E para todas as outras etnias do Brasil, né? Aí, em 2016, né, eu ingressei na UNILA, no processo de seleção de mestrado, no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudo latino-americano, e concluí agora o ano passado, em 2009, né? E, assim, foi uma trajetória, assim, para mim, eu não vou dizer que foi muito difícil, mas não muito fácil. Por quê? Porque eu não... esses estudos que hoje eu tenho, eu nunca consegui uma bolsa. Primeiro, porque foi... na faculdade foi privada, a graduação. E pós-graduação foi na Unicentro, né? Foi à distância. E o mestrado foi na UNILA, mas eu não consegui a bolsa porque... eu optei por não a bolsa, porque a bolsa não... tipo assim, como eu tenho a minha família e tudo, né? Então,
estudei, mas sem a bolsa, mas trabalhando. Praticamente, eu pagava as minhas coisas, assim, do meu trabalho. Então, foi difícil para mim, sim, claro, né? Mas, assim... Professora. Então, em 2020, agora, eu fiz um teste seletivo na Unicentro para ser professora do ensino superior aqui do Paraná, e estou muito feliz, fui aprovada, e, e assim, essas são as minhas experiências, né? Mas, no momento, eu sou pedagoga dos anos iniciais aqui da escola de Atumirim, que é a escola Arandurendá. Eu sou pedagoga dos anos iniciais e da educação infantil, né? E, assim, aqui em 2020, eu estou, assim, bem feliz, né? Por mais que essa pandemia que estamos passando e tudo, né? Mas, assim, eu acho, assim, que a presença dos indígenas nas universidades deve ser ampliada, né? Deve abrir espaço para o ingresso de alunos e professores indígenas, como uma experiência aqui na Unicentro, né? Que fez, assim, professores indígenas ministrando a aula no ensino superior do Paraná, devido à licenciatura intercultural indígena, criada pela Unicentro com apoio de outras IES, né? Então, o curso de licenciatura são interculturais e bilíngues, e por isso mais apropriado para a formação dos professores indígenas. São muito importantes, né, que os professores formados no Paraná. Por isso, temos que lutar muito pela ampliação das vagas em nossos parentes, deixarem de buscar as faculdades privadas, porque é muito difícil de ter que pagar pelos estudos, né? O que aconteceu comigo. Obrigada, professora Delmira. Aqui eu e a Adriane estamos aqui, né, Adriane? A gente está me severa hoje. Funçãozinha difícil. Mas você trouxe, né? Você deu um panorama aí como é que foi a sua trajetória, a gente entende que esse seu exemplo aí é o retrato, né, dos estudantes indígenas que estão nas instituições privadas. Isso foi muito importante, esse seu depoimento, né, que ilustra justamente o que eu havia falado, né, os estudantes indígenas que estão nas instituições privadas para receber o FIES, o ProUni, eles são os que menos acessam esses programas. Isso é lamentável, né, considerando o grande número de estudantes indígenas que a gente tem. Mas nós estamos aqui dando continuidade, né? Agora nós vamos passar, antes da gente passar para a sessão dos 3 minutos e das 3 inscrições, que a gente tem esse ritual, né? Eu queria convidar o professor Gessen, né? Ele acabou aí de entrar, estava em outro compromisso, para que trate um pouco aí, né, dessas reflexões que ele vem trazendo para nós a respeito do ensino médio. E aí a gente volta para... né, fechando isso tudo com o ensino médio, e em seguida a gente abre para as 3 intervenções. Sr. Gessen, boa noite, seja bem-vindo. O senhor tem a difícil tarefa de falar em 5 minutos, viu? Tá certo. Tá certo. Boa noite, professora Rita, boa noite a todas e todas. Eu estava numa outra atividade também acadêmica, acabei de me livrar para participar um pouco. Então, 5 minutos, rapidamente. Primeiro, ensino médio, né? Então, ensino médio e educação básica é um direito garantido, é um direito subjetivo, faz parte, inclusive, da política de universalização da educação básica, a gente não pode esquecer disso, porque parece que na parte da luta a gente não está conseguindo muito isso, né? Está na lei, mas o ensino médio é uma bronca. É importante só algumas informações que tem que ficar muito claro na nossa cabeça, né? Então, o ensino médio, na nossa atual legislação, norma, o ensino médio é a responsabilidade dos estados, tem uma particularidade, às vezes isso é um problema, porque tem estados muito reacionários, muito conservadores com relação aos direitos indígenas. Um deles é o estado do Amazonas, por isso o ensino médio capenga nesses estados onde os estados são muito reacionários, não é? É quase uma exclusividade dos estados, os municípios geralmente não ofertam ensino médio, então a gente fica muito refém, dependente dos estados, né?
avança quando o Estado é um pouco mais sensível, progressista, e a gente fica, assim, refém dos Estados reacionários conservadores, né? As escolas, acho que uma das coisas muito importantes da nossa luta tem que ser escolas indígenas com ensino médio nos territórios indígenas, tem que parar de permitir que alunos indígenas saiam de suas terras aldeias para ir estudar ensino médio nas escolas vizinhas, onde, além do sofrimento... Jéssica, seu microfone está desligado e o da professora Delmira está ligado. Eu queria pedir para a professora desligue. Ok, estão me ouvindo agora? Agora sim, mas eu queria pedir para a professora Delmira desligar seu microfone, por favor. Tá certo. Então, tem que parar, como eu estava dizendo, né, de sacrificar crianças que precisam sair de seus territórios, de suas aldeias, para ir estudar nas escolas da vizinhança, cidades ou distritos vizinhos, sofrendo todo o problema econômico, né, de transporte, de deslocamento, e, além disso, da violência, da discriminação, do preconceito nas escolas dos não-índios, né? Ensino médio tem que ser nas aldeias, nas terras indígenas, né? Tem uma realidade muito preocupante, eu estou muito preocupado com a estagnação da oferta do ensino médio, que há anos não avança. Em alguns estados, nos últimos anos, há sinais não só de estagnação, mas de retrocesso, de diminuição, leve diminuição de matrícula de alunos indígenas. Isso é muito problemático e muito preocupante, essa estagnação, para uma população indígena que cresce entre 3% e 4% ao ano, contra 1%, 1,5% da população do país, né, da população não indígena. Então, essa estagnação, de fato, é um problema, porque vai impactar muito negativamente nos próximos anos no ensino superior, na educação superior. Por quê? Veja, 2018, se não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrija, só para dar um dado, 2018, nós tínhamos abaixo de 30 mil indígenas matriculados no ensino médio. No entanto, quase 60 mil indígenas matriculados na educação superior. Ou seja, daqui a pouco vai ter o dobro de vagas nas universidades e não vai ter mais jovens indígenas para ir para essas vagas nas universidades, porque não vai mais sair do ensino médio. Hoje tem sobrando, porque tem todo um acúmulo, né? Tem a demanda acumulada de anos e anos de jovens, mas daqui a pouco não vai ter, entende? Então, só para lembrar aqui do grande problema que isso significa, tem que pensar a estratégia atual e papel do Fundeb. Eu sempre defendi que ensino médio também deveria ser ofertado pelos municípios. Os municípios também deveriam receber Fundeb para prestar ensino médio, para ofertar ensino médio. Hoje, os municípios não ofertam ensino médio, não é porque não têm competência, podem, a lei não proíbe. O problema é que não podem receber o dinheiro do Fundeb, que só os estados podem receber dinheiro do Fundeb para o ensino médio. Então, teria que estender recurso financeiro para os municípios, né? Os municípios estão mais próximos, têm mais condições, inclusive, de ampliar a oferta do ensino médio, já que os estados, me parece que não querem não querem prestar esse serviço. Essa situação, claro, que impacta muito na formação de professores indígenas, porque o argumento do sistema de ensino é que sem professores formados, habilitados, em licenciaturas superiores, não tem professor para dar aula no ensino médio nas aldeias, né? Esse é o principal argumento. Então, tem que acelerar as formações para termos professores habilitados nas licenciaturas superiores para que possam ministrar aula nas escolas de ensino médio. Problema do controle social para garantir a aplicação de recurso e, sem dúvida nenhuma, isso passa por outros desafios, como participação e representação indígena, né? Nesse momento, do Conselho Nacional de Educação e da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, né? E aumentar o nosso potencial político no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. Olha a eleição esse ano, né? Obrigado, então, professora Rita. Obrigada, Jéssica. Tarefa difícil essa nossa, né, Adriane? Mas o professor Jéssica deu o recado muito bem, como sempre faz, né? Traz questões importantes, essa questão
alguns municípios até se esforçam, né, gostaria de ofertar o ensino médio, mas como não recebe repasses, né, financeiros, fica impossibilitado. E aí ele tem que dar conta do que lhe é obrigatório, né, por lei, mas o ensino médio, como é de competência, não é proibido, né, como o Gerson disse, mas é de competência dos estados, né, os recursos vão para os estados, então os municípios ficam de mãos atadas. Alguns que querem fazer, né, esse ensino médio, alguns que são parceiros. Agora nós chegamos no momento, né, de abrir para as 3 intervenções. A gente também tem ainda como convidado, né, todo mundo é convidado aqui, mas a gente tem o Arlindo Baré, que também gostaria, faculta aqui a palavra para o Arlindo, e quem mais queira se inscrever nesse momento aqui de falas, perguntas, considerações, ensino médio, educação, graduação, pós-graduação, essa conversa toda que nós estamos tendo hoje à noite, por favor, quem quiser se manifestar, fazer considerações, perguntas, estejam à vontade, aqui nossa turma está aberta para fazer as inscrições. E aí já convido o nosso querido Arlindo para dar uma saudação, dar um alô. Arlindo, olá, tudo bem? Boa noite. Olá, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu queria também parabenizar a todos os professores e professoras, né, pelo dia de ontem, por estar sempre nos aturando. Eu sou Arlindo Baré, sou da terra indígena Quaqué Marabitano, sou do povo Baré do Alto Rio Negro. Eu sou acadêmico indígena aqui da Unicamp. Eu também faço parte da CAEPI, sou representante discente da CAEPI, junto com o professor Edson Caiapó, que eu tenho a honra de estar podendo, né, aprender com ele. Então, hoje, nós somos um coletivo com aproximadamente era para ser, né? Mas hoje somos 123 acadêmicos indígenas aqui na Unicamp, são 33 etnias diferentes, né? 22 línguas diferentes e 5 parentes na pós-graduação, em 22, vamos dizer, cursos, né? Na área de exata, tecnologia, biomédica, humanas e arte. Eu queria pontuar aqui, de fato, uma coisa que eu acho muito preocupante quando se fala do curso superior, né? Posso citar, por exemplo, que em 2019, né, diante de muita luta que teve tanto dos parentes professores indígenas, mas ele se efetivou de fato, o vestibular indígena aqui na Unicamp, após uma greve de 2016, liderado pelo movimento estudantil aqui da Unicamp, né? Então, em 2019, se efetivou de fato o vestibular indígena e entrou 64 indígenas, né, nessa época. Hoje, desses 64, 12 já desistiram, 6 reingressaram, né? E aí, dessa turma, somos só 46. Eu sou dessa turma, da primeira turma do vestibular indígena. Em 2020, teve a segunda etapa do vestibular indígena, foram ofertadas 96 vagas, né? E só 92 foram preenchidas. E desses 92, hoje, né, eu acredito que foi muito por conta da própria pandemia, só tem 71 matriculados, 25 desses 92 parentes que ingressaram já desistiram, né? E eu fico um pouco triste com relação ao índice, né? Porque eu vejo que os parentes, quando nas reuniões, nos fóruns, eu vejo essa preocupação de evasão dos parentes indígenas quando se trata da educação superior. E isso, de fato, a gente está presenciando, né, muito isso. É claro que existe muitos impactos, né, muita coisa envolvida com relação a isso, mas pensando nisso, né, a gente se organizou como coletivo acadêmico, como eu já disse. Hoje somos 123 acadêmicos indígenas, né, com dados atuais, de 33 etnias, 22 línguas diferentes, né, e 5 parentes da pós-graduação. E a gente tem levado nossas demandas para a instituição
E nesse diálogo, a gente verificou que existia assim uma grande demanda que a gente poderia de fato discutir, construir, né, junto com a instituição. É claro que não é fácil quando se trata de uma instituição com histórico de ser uma instituição elitizada. Primeiro, tem toda a vaidade de ser uma das melhores universidades da América Latina, 15ª em produção científica do mundo. Tem toda essa vaidade, né, envolvida. Aí chega nós, indígenas, com uma base educacional muito, vamos dizer assim, muito abaixo, né? E uma dessas, eu acho que é um dos motivos também que faz com que os parentes, né, desistam, né? Que existe essa evasão. Além, é claro, quando se pensa na própria, vamos dizer, da própria permanência do acadêmico indígena na universidade, ele particulariza muito de instituição para instituição, de estado para estado. Então, eu vejo vamos dizer assim, primeiro é um ponto positivo, eu acredito. Tempo tá, querido. Primeiro é um ponto positivo, porque eu acredito que a gente consegue chegar numa das melhores universidades do Brasil. Segundo, uma preocupação maior, de que como a gente vai garantir esse percurso diferenciado para que não exista não exista tantas evasões, que os parentes não desistam tanto. E dentro desse percurso formativo, eu acho que é importante, sim, estar dialogando com pessoas experientes, com professores, com o movimento indígena, de uma forma de pensar, repensar ou fortalecer de alguma forma, buscar estratégias para que a gente possa, de fato, daqui a 7, 8 anos, estar formando, dentre esses 22 cursos, vários profissionais de várias áreas, como bem disse o professor Edson Caiapó, que eu acredito que, quando se fala também da educação diferenciada, a própria licenciatura ele é bem contemplado, mas quando se fala de outras áreas, realmente a gente está começando a chegar na universidade. Então, eu gostaria de falar mais coisa, mas eu já agradeço pela participação, vou ter mais... Nós aqui agradecemos, se fosse belíssima contribuição, viu, Arminda, aqui para nós, que enriqueceu muito você falou em pontos importantíssimos, né? Lembrando que não só os estudantes indígenas, né? Mas é uma reivindicação, né? Já que a gente está na nossa área, vamos falar da nossa área, que é importante a permanência, essa permanência no sentido mais amplo, né? A permanência não só relacionada ao auxílio financeiro, mas também uma permanência que se preocupa com o acolhimento e com as questões pedagógicas, né? Com essa introdução no mundo acadêmico, como é novidade para nós, né? A gente foi, né? Nós crescemos historicamente, a gente sempre foi excluído desse espaço, e quando a gente entra na universidade, né, vê aquele mundão, né, de prédios e de estruturas, né, estruturas acadêmicas que a gente desconhece, e as regras do trabalho acadêmico, científico, que a gente tem que dar conta, a gente carece também de políticas, né, nesse apoio pedagógico, a gente para poder fazer uma inclusão completa, né, para que essa inclusão não seja uma exclusão excludente, né, que seja de fato que acolha, né, que a diversidade, né, dos povos indígenas sintam que a academia também nos pertence. Eu acho que essa é a nossa grande luta. Obrigada, Arlindo. E aí, mais uma vez, estão abertas as inscrições de fala, viu? Inclusive os próprios palestrantes. Professora Rita. Oi, quem está pedindo a fala? A Genô? É você? Agenor. Pois não, Agenô. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Agradecer pela oportunidade, né, e também falar aqui da experiência do estado de Roraima. Sim. Aqui nós temos a Universidade Federal de Roraima, que tem um número bem significativo, né, um curso específico para os professores indígenas, e também abriu um leque para outras formações. E uma experiência inédita que nós temos é com relação à Universidade Claretiano, né? Ela, em 2014,
tivemos uma parceria com a Organização dos Professores Indígenas aqui do estado de Roraima. É bem interessante, né, a política que lá foi adotada. Como aqui nós não tínhamos uma oportunidade de ter formação para os professores indígenas, a universidade ela abriu, né, em 2015, 200 vagas para professores indígenas. Então, nós temos um curso específico, né, para os professores indígenas na área de pedagogia. Em 2015, 2016, a universidade ela abriu um leque para o curso de tecnólogos, né, onde nós temos o curso de ciências contábeis, administração, enfermagem, nutrição e administração. Então, são cursos que demorou um pouco assim chegar aqui no estado de Roraima, mas a gente tem uma experiência do que o colega acaba de colocar, é super interessante. Muitas das vezes nós trabalhamos para a formação dos nossos jovens. O Banil ele tem uma visão mesmo de águia, né? Às vezes você busca formação, daqui a pouco a nossa comunidade ela está vazia. Mas a universidade, tanto faz a federal quanto faz a claretiano, ela tem um pensamento voltado à realidade dos próprios indígenas das comunidades. É uma formação que é à distância, né, do claretiano. O aluno ele estuda da comunidade na universidade, via EAD, e tem dado certo, né? Mas é normal, e como em toda a faculdade, né, a evasão de muitos alunos. Por exemplo, da primeira turma, nós conseguimos formar apenas 20. Né? Os demais, eles estão aí. É bolsa 100%, né, eles não pagam no curso de pedagogia. E estamos tentando mistigar uma matriz curricular, talvez específica, né? Como ainda é um curso novo, nós não conseguimos. O mais interessante é que o reitor da universidade, claretiano, ele tem tentado entender a diversidade dos povos indígenas. Então, isso está facilitando, né? Nós estamos, assim, com um pensamento mesmo bem positivo, né? Otimista. A evasão ela vai existir, mas aqueles acadêmicos que são resistentes, nós temos certeza absoluta que eles irão conseguir. Estamos ampliando, né, o curso, devido a todo esse processo agora de pandemia. Conversei com o reitor e o coordenador do polo daqui de Boa Vista, nós suspendemos as atividades, né? Mesmo que era à distância, mas a gente suspendeu ela. Estamos esperando, talvez, um novo decreto para nós retornarmos com as nossas atividades. Então, essas são experiências, né, das duas universidades que têm um vínculo diretamente com as comunidades indígenas. Existem poucos alunos também indígenas que estudam em outras faculdades, né? Por conta da burocracia, aquela professora mostrou uma coisa muito significativa, né? De ela estudar, né? Terminar o estudo dela pagando a própria faculdade. Isso é um exemplo, né? Isso nos fortalece como nós temos coragem de realmente ser quem nós somos, a nossa identidade, né? Eu tenho uma formação do nível superior pela Universidade Federal de Roraima e tenho a minha pós pela Universidade Claretiano. Isso é muito bom, você ter... Oi, Agenor. Tudo bem, muito obrigado. Obrigada a você aí pela sua belíssima contribuição, obrigada. Edson pediu licença, né, mas veio de uma série de atividades e se ausentou. A gente tem aqui no chat muitos registros importantes, né, os estudantes aí falando da dificuldade, da oferta da entrada na educação superior de indígenas nas estaduais, né, sobretudo aqui especialmente uma menção lá no Pará, né. Temos também no chat a defesa da importância, né, chama a atenção da importância de ter cursos de pós-graduação para os professores, né, que essa pós-graduação ocorra em serviço, exemplo que já acontece com a licenciatura, né, cursos que preparem, né, para fortalecer os projetos pedagógicos das escolas indígenas que podem acontecer dos cursos de mestrado, dos cursos de doutorado, isso é muito bacana. E, mais uma vez aqui, e aí
a palavra ainda está facultada. Temos 2 inscrições. Quem pede... Chiquinha está se coçando. Seu microfone, Chiquinha. Chiquinha, seu microfone está desligado. Não, eu estou, assim, fiquei pensando, assim, as experiências que nós acabamos de ouvir, muito ricas, extremamente importantes para o momento que nós estamos vivendo. O ano que vem, teve um professor aí que falou a respeito disso, o ano que vem nós teremos essa avaliação das ações afirmativas. Isso daí vai ser muito importante para que possamos nos fortalecer, porque a luta vai ser muito grande. Eu estou muito preocupada, porque no meu estado a gente já está sofrendo uma série de retaliações, uma série, por exemplo, de exigências que já está acontecendo, não na Universidade Unemate, mas a própria Federal de Mato Grosso. Eu não sei o que está acontecendo lá. A gente não sabe. E, então, a minha preocupação é muito grande com isso. E as ações afirmativas, elas foram muito importantes para nós. Foi uma luta, foi uma conquista. Eu estava lá, pode-se dizer assim. Foi uma luta muito grande para a gente conseguir estar hoje na situação que estamos. Mas precisamos avançar. No entanto, para o ano que vem, eu me preocupo por conta da conjuntura política que estamos vivendo. Era isso que eu queria colocar aqui para nós, nessa noite, para a gente refletir a luta que nós vamos ter o ano que vem. Obrigada, Chiquinha. Obrigada. Então, nós chegamos ao final aqui do nosso debate, né? Já passamos aqui um pouquinho do tempo, a gente tinha pensado exatamente em 1 hora, estamos com 1h20 de conversa. Queria perguntar aqui para o Caio, você te colocou à disposição aí, Caio, suas redes sociais aqui no nosso chat. E muito obrigada por você estar aí firme e forte com a gente até uma hora dessa, viu, Caio? Eita, olha só. Muito bem, Caio. Pode deixar que a gente vai acessar, viu? Vamos dar várias curtidas e divulgar o seu trabalho. Então, gente... Os likes. Vamos dar vários likes, né? Então, gente, mais uma vez, a gente convida vocês para a nossa próxima atividade, que será na segunda-feira à noite, né? A sala de reuniões, quando estiver organizada, vai ser disponibilizada aí para todo mundo. Na segunda à noite, nós vamos ter uma outra temática, né? Que é o financiamento da educação, falar sobre o Fundeb, falar sobre o sistema próprio, falar sobre a importância de a gente ter um financiamento específico para a educação escolar indígena, né? Falar de questões que a gente acha que são estruturais para fortalecer essa ideia de sistema próprio que a gente tem, né? Uns dizem que a gente, do ponto de vista da lei, a gente já tem esse sistema próprio, a gente já pode botar aí para frente, outros dizem que não, mas, enfim, essa discussão bacana que a gente convida vocês para segunda-feira e, mais uma vez, convidamos para o dia 23, que é a nossa culminância. Então, agradecer muito, né, ao professor Wagner, a Jennifer, quem está mais aqui, o Getúlio, o Caio, a professora Delmira, o professor Arlindo Baré, quem mais? O professor Neymar, que acabou de entrar, estava em atividade, bem-vindo. Francisco. O professor Francisco também estava conosco, não é? A Rosa, o Gessen, a Sidneia, a Rosângela, querida, a Maria do Socorro, enfim. E aí passa a palavra aqui para a Lúcia, para fazer o fechamento, e aí a Lúcia quem abre e fecha as salas. A Lúcia está igual o tranca-rua. Essa é boa! Verdade. É poderosa, viu? Nós agradecemos, né, a participação de todos vocês. Sempre é bom lembrar que esse debate faz parte da organização do nosso 5º Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, que vai ser realizado no dia 23. Já se preparem, o fórum ele vai acontecer durante o dia inteiro, né, do dia 23, que é a nossa próxima sexta-feira. Então, nós vamos ter atividades iniciando às 9 horas, horário de Brasília, e encerrando às 18 horas. Então, é o dia inteiro, são várias mesas, vários debates,
E o nosso principal objetivo é que de todas essas mobilizações que nós estamos fazendo, né, já ouvimos várias áreas, vários temas, várias instituições, várias organizações, mas que se consiga pensar estratégias para a educação escolar indígena, né, tanto para o executivo, legislativo, judiciário, também para o movimento indígena, como que nós temos que nos organizar com nossos parceiros para defender ainda mais a educação escolar indígena. Então, queremos contar com vocês, mobilizem seus parceiros, né? Mais estudantes indígenas, mais professores indígenas, os não indígenas também que nos ajudam nessa luta. Então, esperamos contar com todos vocês. E obrigada, boa noite, bom fim de semana. E na segunda, esperamos contar com vocês aqui novamente. Olha, Lúcia, eu quero dizer a todos, gente, eu adoro ouvi-los, sinceramente, mas me coube essa missão difícil de ficar cortando as falas. Mas, reloginho. É uma dificuldade, Chiquinha, essa função, eu imagino, né? Mas